Olá pessoal, boa noite aí, pessoal do terceiro ano, no curso de aula número 14 no ensino à distância. Hoje vamos continuar falando sobre os anabolizantes, vamos falar de outros efeitos colaterais que os anabolizantes podem fazer nas pessoas. Então, quais são os efeitos anabolizantes sobre o comportamento e mente das pessoas? Essas drogas, principalmente em altas doses, aumentam a irritabilidade e a agressividade das pessoas. Esses usuários podem cometer atos agressivos, como luta física, roubo, utilizar a força para obter alguma coisa. Então, o usuário que utiliza altas doses dessa medicação, ele pode ter uma irritabilidade maior, ele pode ficar agressivo, né? Uma simples discussão, ele pode partir para uma agressão física, né? Então, se ele utilizar muito anabolizante, utilizar muito alta dose desse medicamento, ele vai ter um comportamento muito mais agressivo. E isso pode chegar ao roubo, né, utilizar força para outros tipos de coisa. Ainda entre altas doses, os usuários podem desenvolver outros comportamentos, como euforia, aumento de energia, alteração do humor, distração, esquecimento, confusão. Então, se a pessoa utilizar o anabolizante de forma errada, né, em altas doses de forma errada, né, ela pode ficar muito eufórica, ela pode ter um aumento de energia, né, corporal, e querer fazer outras coisas, querer fazer uma série de atividades ao mesmo tempo, curto espaço de tempo. Alteração do humor, ela pode ficar agressiva de uma hora para outra, né? Como eu falei, uma simples, né, conversa, uma simples discussão, debate, ela pode partir para agressão física. Ela pode ficar distraída, ter momentos de esquecimento, confusão mental, que pode dificultar na sua vida dela. Os anabolizantes afetam a escola e o trabalho. Então, se a pessoa chegar ao desenvolvimento com um comportamento violento e agressivo e com problemas, né, de esquecimento e confusão, é lógico que ela pode ter um problema na sua vida escolar, ela pode ter um problema no seu trabalho, ela pode ter um problema também na sua vida familiar. Então, se a pessoa tem alterações, né, psicológicas aí de agressividade, confusão mental, esquecimento, né? Então vai ficar difícil, né, de manter na escola, de se manter no trabalho, de ter uma convivência familiar legal. As pessoas ficam dependentes dos anabolizantes. Usuários de anabolizantes podem desenvolver dependência a essas drogas. A dependência pode ser percebida no usuário que continua utilizando anabolizante, mesmo depois de ter tido consequências causadas pela droga, como problemas físicos, nervosismo, irritabilidade, efeitos negativos, como suas relações com outras pessoas. Além disso, gastam grande quantidade de dinheiro e tempo para obter a droga. E quando deixa de usar, apresenta uma série de sintomas desagradáveis. Então, os anabolizantes causam dependência sim. Se for usado de uma maneira errada, causa dependência sim. A pessoa que utiliza anabolizante para fins estéticos, né, para ter um crescimento muscular, desenvolvimento muscular, ela vai querer sempre ter aquele corpo que ela sempre desejou. E para ter aquele corpo que ela sempre desejou, ela vai continuar utilizando anabolizantes. Se por mesmo, como sabemos os efeitos colaterais que os anabolizantes podem causar, mesmo tendo essas reações agressivas, essas reações de confusão mental, ela continua utilizando anabolizantes porque ela quer ter aquele corpo que ela sempre desejou. E ela, se ela, no bom momento, parar de usar, né, os anabolizantes, vai causar a ela um efeito que ela pode ter um efeito muito desagradáveis, como a gente vai falar mais à frente. As pessoas podem parar de usar anabolizantes. Para quem já vem tomando altas doses dessa droga há muito tempo e com sintomas de dependência, nem sempre é fácil parar de usar. Quando param, né, podem sentir fadiga, perda de apetite, insônia e ainda uma grande vontade de continuar de usar o anabolizante. O sintoma mais perigoso que pode surgir quando a parada dessas drogas é a depressão, que em casos extremos pode levar ao suicídio.
Nesses casos, é necessário uma ajuda profissional para parar de usar o anabolizante. Então, quando a pessoa interrompe o uso do anabolizante por alguma consequência, ou por doença, por exemplo, uma causa, um efeito colateral que teve, né, por medida de doença. Então, se a pessoa parar de usar o anabolizante, né, o corpo dela vai sofrer alterações. Aquele corpo que ela sempre desejou não vai ter mais. Aquela massa muscular, aquela definição muscular, não vai ter mais. Então, causa isso para a pessoa uma depressão muito forte, né? De não ter mais, né, aquela imagem corporal que ela sempre desejou. Então, causa uma pessoa uma depressão muito forte, podendo levar até o suicídio. Tá? Então, tem que ter uma acompanhamento, para de usar anabolizante, tem que ter um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico, ajuda a família, né, para que a pessoa possa deixar de usar o anabolizante de uma maneira que não possa, né, ser trágica, que não possa não cometer um ato trágico contra a vida dela. O que acontece se uma pessoa for surpreendida, né, com o anabolizante? Essas drogas são medicamentos, então, portanto, não são ilícitas no Brasil. Para utilizar é necessário existir uma receita médica. Os que fazem o uso delas para fins estéticos, ou seja, sem indicação médica, se forem pegos utilizando dessa forma, podem sofrer consequências graves com isso. Então, anabolizantes são medicamentos lícitos, né? Como a gente viu na aula passada, a pessoa que tem algum problema de saúde que necessita usar o anabolizante, o médico vai e prescreve o anabolizante para ela. E se por um acaso ela for, né, surpreendida, né, usando aquele anabolizante com alguma pessoa, ela tem que mostrar o atestado médico dizendo que ela usa o anabolizante sob orientação médica. Se a pessoa não tem a receita médica, usa para fins estéticos, ela pode sofrer consequências graves na justiça, podendo levar até a prisão. O Comitê Olímpico Nacional Internacional, o COI, proíbe o uso dessas drogas para os atletas. Então, realizam testes antidoping e caso seja detectado que o atleta está fazendo uso dessas drogas, o mesmo poderá sofrer duras penas. Como a gente falou na aula passada, o Comitê Olímpico Nacional, Internacional, as federações estão muito em cima, né, na investigação se o atleta está usando ou não algum anabolizante para melhorar a performance, para melhorar seu treinamento, etc. Durante os treinos e também nos jogos. Caso o atleta for pego utilizando a medicação errada, ou utilizando o anabolizante, ele pode, nos treinos ou no evento, ele pode sofrer duras penas, como perder, né, aquela posição que ele conquistou, ele pode perder de fazer o seu treinamento, eles podem ser expulsos na federação e nunca mais competir, né, naquele esporte que ele está atuando. O que acontece se uma pessoa for surpreendida levando um anabolizante junto com amigos ou vendendo para o amigo? Nos dois casos, a pessoa está infringindo, né, os seguintes artigos do Código Penal. Artigo 278, que é a venda de substâncias nocivas à saúde, e o artigo 282, que é o falso exercício à medicina. Então, esse do artigo 278 significa que a pessoa não pode vender nenhum tipo de medicamento para outra pessoa, né? Então, ela não está autorizada a vender esse medicamento para outra pessoa. Então, a pessoa está vendendo uma medicação para ela, né, sem atestado médico, sem um lugar específico, como a farmácia. Então, ela está transgredindo a lei, está vendendo uma substância, né, nociva à saúde para ela. E o falso exercício de medicina é aquela pessoa que a pessoa indica, né, o uso do anabolizante. Então, por exemplo, um treinador, um professor de musculação indica um aluno
a tomar um determinado tipo de anabolizante, né, ele está indicando a ela, está induzindo a pessoa, está receitando a pessoa para utilizar aquele medicamento. E isso é falso exercício da medicina, porque só o médico pode prescrever, né, o medicamento para outra pessoa. É possível ganhar massa muscular sem utilizar o anabolizante? Uma das principais aliadas à musculação é a nutrição. A ligação é lógica. Se alguém pratica a musculação ou qualquer outra atividade física, gasta energia. E esse gasto de energia é a necessidade de se alimentar bem, nunca esquecer o descanso também, quando o músculo realmente cresce. A alimentação e procedimentos corretos garantem que o músculo cresça. Tá? Então, você fazendo uma alimentação saudável, fazendo a prática de atividade de musculação de uma maneira correta, você pode ganhar sim massa muscular, você pode ganhar sim definição muscular. Tá? Então é muito importante, se você não utilizar nenhum tipo de anabolizante, se você utilizar as recomendações médicas, as recomendações do nutricionista, as recomendações do profissional de educação física, você pode sim ganhar massa muscular, desenvolvimento muscular, definição muscular que as pessoas tanto querem. Então, faça atividade física com saúde, né? Consulte especialistas e profissionais para garantir uma boa qualidade de vida. Consulte, né, um médico para saber se pode fazer atividade física. Consulte um nutricionista para saber qual é a alimentação adequada para o ganho de massa muscular, a perda, né, de gordura, etc. E procure um profissional de educação física para saber quais são os exercícios mais indicados para que você possa, de acordo com as suas especificações, para que você possa, né, ganhar massa muscular, para que você possa ganhar definição muscular. Beleza, pessoal? Então faça a atividade 14 da sala virtual e qualquer dúvida vocês me falem aí, tá? Um abraço aí, uma boa noite para vocês.